Olá, torcedores alvinegros. Recentemente foi confirmado o afastamento do Vina e do PH por motivos técnicos. E tivemos uma coletiva do Ricardinho e do Anderson Batatas dando um pouco mais de explicações sobre isso. Eu não vou falar se o afastamento foi bom ou não foi bom pro Ceará. Isso aí pouco importa, porque o tempo mesmo vai dizer, né? Se o Ceará começar a ganhar todos os jogos, então ninguém vai mais lembrar desse afastamento. Mas a questão é o seguinte: como é bagunçada essa gestão do João Paulo? É engraçado pensar que há uns jogos atrás nós tivemos o Mozart e o Vina presentes na mesma coletiva do técnico Mozart. E também há um tempo atrás, o próprio João Paulo postou uma foto no Instagram parabenizando o Vina pelos seus 200 jogos. E agora eles foram afastados por questões técnicas. E aí vamos lá, questões técnicas. Significa o quê? Que eles não estão performando nos jogos? Então por que o Bruno Ferreira, que entrega resultados, nós literalmente perdemos e deixamos de ganhar pontos por causa do Bruno Ferreira? Por que ele continua sendo o titular do time? Por que jogadores como Rafael Ramos, como Lucas Lima continuam sendo relacionados, escalados, eles entram nos jogos? A torcida não aguenta mais jogadores assim. Parece que eles entram porque, sei lá, tem alguma esperança que eles desabrochem e virem os jogadores muito bons na Série B. Mas, sinceramente, os torcedores do Ceará não aguentam mais esses dois jogadores, na verdade esses três, né? O Bruno Ferreira, o Rafael Ramos e o Lucas Lima. Então, se eles têm coragem de afastar o PH e o Vina por questões técnicas, por que esses três jogadores continuam jogando praticamente todo o jogo? E aí, vamos lá, na coletiva, o Ricardinho falou que o afastamento desses jogadores foi por pura e exclusivamente decisão do Mozart. Significa que se o Mozart cair, então esses jogadores podem ser reintegrados? Mas espera aí, como que o Mozart vai olhar na cara desses jogadores depois de ter afastado eles? Haha, piadinha, hein, gente? É porque eu ainda não engoli a coletiva que o Mozart fala que não conseguiria olhar na cara do Bruno Ferreira se afastasse ele. Ou melhor, se tirasse ele do time titular, né? Uma coisa assim, enfim. Vamos lá, se for uma decisão do Mozart, significa que a diretoria tá fechada com o técnico, né? Então vamos fazer uma pequena projeção sobre os próximos, sei lá, 2 jogos. Não vou pegar nem o pior dos casos. Se o Mozart empatar os próximos 2 jogos, ele ainda vai continuar no comando do Ceará? Se não, por que ele teve poder suficiente para afastar 2 jogadores, digamos assim? Beleza, vamos colocar que ele vai permanecer, mas lembrando que se o Ceará empatar os próximos 2 jogos, ele vai estar muito mais próximo da zona de rebaixamento do que lá do G6. Tá, se o Ceará perder o próximo jogo e empatar o segundo, provavelmente Mozart não deve ficar. Se o Ceará perder os próximos 2 jogos, aí é quase certeza que o Mozart não fica, né? A questão é a seguinte: pela lógica, parece que a diretoria se fechou com o técnico, porque o Mozart deve ter pensado, eu não quero utilizar o PH nem o Vina. Então o João Paulo tem uma decisão: ou ele afasta os 2, ou ele tira o técnico e continua com o PH e Vina. Enfim, parece tudo muito bagunçado no Ceará. Tô bem preocupado com o futuro do clube. Sinceramente, eu acredito que o Ceará tem potencial para não ser rebaixado. Agora, para subir, aí tá muito complicado. Então eu diria que o Ceará no final do ano vai permanecer, infelizmente, no meio da tabela e nós não vamos subir de acordo com o que está acontecendo agora. Como eu disse, é uma gestão tenebrosa e ao final do ano o João Paulo tem que sair do Ceará. Agora, é uma lástima você pensar que os últimos 2 presidentes do Ceará, um foi retirado por impeachment, né? E o outro ou ia pedir pra sair, né? Ia passar o cargo, ou seria um impeachment novamente. É meio... não é saudável, isso destrói a reputação do clube. Mas é isso, alvinegros e alvinegras. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode deixar aí embaixo. Vocês concordam com esse afastamento? Se vocês concordam com a diretoria do Ceará, como ela vem lidando com as situações, é isso, né? E até o próximo jogo.